Você se importa com Jesus? É uma coisa interessante, porque a gente sempre faz a pergunta ao contrário, se Deus se importa conosco, não é verdade? Mas a grande pergunta é, a gente se importa com Jesus? Porque se a gente se importa com Jesus, nós deveríamos dar atenção ao que Ele diz, amém? Então, se importar é muito importante, gente. Se importar é muito importante. E Jesus se importa. Eu quero falar hoje sobre Jesus. O tema deste mês vai ser sobre Jesus. Achei interessante, Gabriela, dizer que a orientação, nós vamos falar sobre Jesus. Jesus se encontrando conosco. Jesus vem ao nosso encontro. Diga isso, Jesus vem ao meu encontro. Fala isso. Olha só que interessante. Você já teve encontro com Jesus? Quando você tiver um encontro com Jesus, a gente sempre fala isso, né? Agora, foi você que encontrou Ele? Ou foi Ele que encontrou você? Pensa um pouquinho. Foi você que encontrou Jesus? Ou foi Jesus que encontrou você? Durante muito tempo na minha vida, eu pensei que eu tinha encontrado Jesus, sabia? Até que um dia eu estava orando, Deus falou, quer dizer que você me encontrou? E Ele me mostrou como Ele me encontrou. Quando eu tinha 11 anos de idade, ia na biblioteca da escola pegar livro, e tinha lá uma bibliotecária que orava por mim. E falava, sabia que Jesus se importa com você, Ele te ama? Jesus para mim era aquela figura da pessoa morta num caixão que tinha na igreja católica que eu frequentava, um caixãozão assim, Jesus deitado, cheio de coisas, sabe? Quantos acham que foi Jesus que encontrou você na verdade? Jesus que me encontrou. Jesus sempre nos encontra, irmãos. Olha que interessante este caso aqui, Lucas capítulo 7. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão seguiu. Esse texto diz, em Lucas 7, que logo depois, o que é logo depois? Vou contar o que tem antes. Antes, tinha um centurião romano, que tinha um servo muito doente, e esse centurião falou, olha, eu sei que Jesus aí está curando as pessoas, né? Chama ele, eu preciso que ele cure este meu servo. Então o pessoal foi chamar Jesus, e Jesus falou, eu vou na casa dele. Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso, vai até a casa do centurião, mas antes de chegar, o centurião manda um pessoal dizer, eu não sou digno que você entre na minha casa. E eu estou mandando um mensageiro, porque eu não sou digno nem de falar pessoalmente com você. Manda uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus falou, isto é fé, aconteça, está curado, e foi curado. Depois disso então, de Jesus curar, esse rapaz estava quase à morte, ele nem chegou a ter um encontro, né, com esse centurião. Jesus decide ir para uma cidade chamada Naim, ele está em Cafarnaum. Olha que interessante, gente. Jesus então está em Cafarnaum, na beira do mar, e ele resolve ir para Naim. Eu não sei se eu botei o mapa, dá para ver aqui, ó. Este é o mapa, está vendo? Ali em cima, aqui tem um treco, né? Eu nunca sei onde que aperta isso aqui. Qual que aperta, hein? É o vermelho? Ah, entendi, aperto. Ah, tá bom, aperto o vermelho. Para mim está tudo preto aqui, está aqui, ó. Cafarnaum está aqui, certo? Jesus não, porque Betsaida, onde ele vai? Para baixo de Nazaré, Naim. 55 quilômetros. É daqui até São Paulo, gente. É daqui até ali a Zona Leste ali, até onde eu morava antes, na Vila Carrão. Se andasse a pé direto, dava umas 14 horas. E Jesus vai com uma multidão, quer dizer, um monte de gente está seguindo Jesus. Eles devem ter gasto aí, sei lá, uns 3 dias. Vai, tem que ir no banheiro, e não tem banheiro, né? Não imagina como era complicado viajar naquela época, não? Jesus decide ir para Naim, e uma multidão está seguindo Jesus, não é? Logo depois, então, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, uma grande multidão seguiu, e quando ele se aproximou da porta da cidade, naquela época as cidades elas tinham muros, não é verdade? Estava saindo da cidade, naquele exato instante, mas uma coincidência, né, Rafael? Que coincidência!
Estava saindo naquele momento um enterro, um funeral, do filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva. Ela já tinha perdido o marido, agora perdeu o único filho. E uma grande multidão da cidade acompanhava. Então agora você imagina, está chegando uma multidão com Jesus e está saindo uma multidão acompanhando o enterro. Você imagina a cena? E provavelmente a maioria daquelas pessoas não conhecia Jesus. Então você tem duas multidões se encontrando. Você tem uma multidão que está feliz, que está motivada, está andando com Jesus, porque para andar 3 dias a pé tem que estar motivado, né, gente? Fala a verdade. Tem que estar motivado. Às vezes a pessoa fala, vamos dar uma voltinha aqui no lago, vamos dar uma voltinha aqui subir e descer aqui a avenida. Não sei, está chovendo. 3 dias. Do outro lado, uma multidão triste pela morte do filho de uma viúva. Você imagina a situação? E diante desse negócio ali, não é? Jesus viaja com uma multidão por 3 dias para ir numa cidadezinha a 50 quilômetros de onde ele estava. Será que encontrar o enterro saindo da cidade foi coincidência? Será que a gente percebe que Jesus foi lá para fazer o quê? Para encontrar esta mulher. Como é que você sabe? Lembra de Lázaro? Lembra do caso de Lázaro? Lázaro está morrendo, tudo mais. Jesus falou, ainda não vou. Mas ele tem que ir agora. Era só 2 dias. Só 2 dias. 2, 3 dias. Eu não vou. Agora nós vamos. Agora ele morreu. Não. Jesus sabe a hora de chegar. Ele está obedecendo o Espírito Santo. Então, não é uma coincidência. Deixa eu dizer, você acha que foi coincidência Jesus encontrar você? Jesus estava sem fazer nada, e um dia resolveu, eu acho que eu vou encontrar a Marisa, acho que eu vou encontrar o Rogério. Ele sabia exatamente o dia que ele precisava te encontrar. E aí o texto diz assim, quando o Senhor a viu, é interessante que aqui é a primeira vez no Evangelho de Lucas, que Lucas chama Jesus de Senhor. É muito interessante, né? Não é por nada, certas coisas, textos existem, mas não estão à toa. Lucas chama Jesus, de Rabi, de mestre, aqui ele chama de Senhor. Ele chama de Senhor, aquele que tem o Senhor, aquele que tem o poder sobre tudo, aquele que governa tudo, aquele que tem toda a autoridade, amém? E o Senhor viu quem? A mulher. Ele vê a viúva. Ele sentiu profunda compaixão por ela. Para aí, profunda compaixão já é um negócio profundo que mexe com a gente. Uma profunda compaixão. É como se ele fosse capaz de sentir a mesma dor que ela estava sentindo. Uma mulher que perdeu o marido e agora perdeu o único filho. Uma mulher que não tem mais família, não tem mais nada. E naquela cultura, naquela situação, provavelmente ela teria que viver de esmola, de favor de outros membros da família ou da comunidade, porque ela não tinha renda, porque as mulheres não trabalhavam, elas não tinham sustento, eram os homens que faziam isso. E aquela mulher está chorando, e no funeral judaico, ela sendo viúva, ela estaria à frente do caixão, o caixão estaria atrás, sendo carregado, não é bem um caixão como usamos hoje, tá? Não é um caixão, hoje a gente usa caixão fechado, não tinha, naquele tempo era mais uma maca, uma liteira, um esquife. A pessoa ficava deitada naquele tipo de maca, um lençol de linho coberto. E Jesus chega e diz para ela, não chore. Numa outra versão diz, não chore mais. Na outra diz, pare de chorar. Agora você imagina que o cortejo está seguindo, certo ou não?
Não é interessante que quando a gente vê um cortejo, o que a gente faz quando vê um cortejo fúnebre? Nós paramos e damos passagem, não é isso não? Ou nós seguimos atrás. Jesus não segue atrás do cortejo. Jesus, ele para o cortejo, ele para o funeral, ele fala com a mulher, e talvez ainda o pessoal está andando, né, devagarzinho, ele fala para ela, não chore mais. E aí o cortejo está andando, sabe o que ele faz? Ele vai até o caixão, o esquife ali, e põe a mão. E aí eles param. Quando ele põe a mão no leito do morto, todo mundo para. Duas multidões, você imagina a cena? Imagina, duas multidões. Quem é esse cara? Ele não é da família. Só alguém da família pode encostar no morto. Ele vai ser impuro. Tinha toda uma série de leis judaicas que a pessoa ficaria impura. Não sei. Jesus põe a mão. E Jesus dá uma palavra ao morto. Ele não falou com a mãe, ele não falou com o pai, ele não fez uma consulta, está morto mesmo, tá? Quanto tempo, está morreu, morreu de quê? Ah, foi? Não, está morto. Então ele diz, jovem, e era um jovem, uma pessoa perdeu um filho único jovem? Jovem, eu lhe digo, Jesus fala como se o morto pudesse ouvi-lo, certo ou não? Jovem, eu lhe digo, levante-se. O problema é que ele está numa... Você já tentou levantar numa rede? Já tentou? Você consegue ficar de pé numa rede? Não. Se você ficou, deve ter caído, não é verdade? Não. Então, numa rede você consegue ficar o quê? Sentado, né? Você consegue sentar. Imagina que ele estava no corpo, o corpo devia estar todo rígido, né? De repente, a liteira faz assim, e o jovem senta, porque ele não conseguia ficar de pé, ele senta. O que estava morto se levantou, no outro texto diz, se sentou, na verdade, ele levantou, e começou a conversar. E aí, gente? Nossa, quanta gente por aqui, o que está acontecendo? É uma festa? Não imaginou? Não sei, se você acordasse é uma festa, tudo mais. Até o cara se dá conta que ele estava morto, que ia se enterrar, você está entendendo? Levantou, começa a conversar, foi perguntar, e aí, o que está acontecendo, não sei o que mais. E aí, Jesus devolveu ele à sua mãe. Jesus deve ter pegado ele, rapaz, desce daí. Ele deve ter pegado ele lá. Tudo bom? Jesus, prazer. Olha, sua mãe está aqui. Restituiu a sua mãe. Isso acontece nesse contexto todo aí. Imagina a surpresa das pessoas, né? Vamos olhar essa situação. Já te falei aqui, o marido morreu, filho único, perdeu a família, ainda talvez tivesse umas línguas maldosas. Tem uma coisa errada com essa mulher aí, Deus tirou o marido, agora tirou o filho. Tem ou não tem? Quando acontece umas coisas ruins, às vezes, ainda até hoje tem, acho que aqui não tem, né, irmãos? Misericórdia. Mas, nossa, aconteceu outra coisa com aquela família. Nossa, morreu a mãe, agora ficou doente o filho. Deus está botando a mão, Deus está castigando. Essa era a ideia tosca que o pessoal tinha de Deus. Alguém que está com raiva, que quer destruir. Só que você lê a Bíblia, Deus está com raiva dos inimigos do povo dele. Deus tem a raiva daqueles que querem destruir o seu povo. E Deus fala para o povo dele, se você continuar andando nesse caminho errado, você vai se dar mal, sai desse caminho. Você vê Deus fazendo o contrário. Jesus, que é Deus Pai, ele vem e diz, não é isso não, ele não devia ter morrido, não é hora dele morrer. Não é maravilhoso isso, gente? Então, esta mulher agora tem esperança. Primeira lição que a gente encontra nesse texto é que Jesus, ele vai ao nosso encontro no momento mais difícil da nossa vida. Você entende que aquela mulher não sabia? Talvez ela nem conhecesse Jesus. Talvez ela nem tivesse pedido. Sabe, quando Jesus me encontrou, eu não tinha pedido para encontrar Jesus. Eu não estava assim, Jesus, cadê você? Não, ele me encontrou.
Eu nem sabia o quanto eu precisava dele, mas ele me encontrou. Jesus vai ao nosso encontro no momento mais difícil, cheio de compaixão, ele sente a dor. Sabe, gente, é incrível que hoje tem pessoas que pensam que Jesus se esqueceu, não se importa mais. O Senhor está dizendo: eu sinto a sua dor, eu vou ao seu encontro. É a gente que não percebe que ele está aí, para nos dar esperança. Jesus não queria somente consolar, ele queria dar uma esperança. Por quê? Porque Jesus veio fazer algo que somente ele poderia fazer, um milagre, só ele poderia fazer. Jesus veio ao meu encontro para fazer um milagre de transformação que só ele podia fazer, e ele veio muitas e muitas vezes. O maior milagre é quando ele muda o nosso coração, certo ou não? E temos agora, saímos das trevas para a luz, e agora nós temos o Espírito Santo, mas ele faz muitos outros. Não tem nada que ele não possa fazer, não tem enfermidade que ele não possa mudar. Já ouvimos aqui vários testemunhos, pessoas drogadas, enfiadas nas drogas de uma maneira impossível. Jesus vai ao encontro delas, e no dia seguinte eles simplesmente não usam mais nada, não precisa nem de tratamento, não precisa nem de coisa. Não que os tratamentos sejam ruins, tá? Não é isso. Jesus está vendo a gente nos momentos bons e nos momentos não tão bons. Jesus vai nos encontrar, é Ele que vem encontrar. Jesus não tem medo da nossa impureza. Um judeu nunca tocaria num defunto que não fosse da sua própria família. Quando Jesus toca naquele esquife, naquela liteira, Ele está considerando que aquele garoto, aquele jovem é da família dele. Está entendendo? Olha que interessante. Ei, você é meu irmão. Ei, você é da minha família. Jesus não se importa se a gente teve problemas, Ele não se importa com os pecados, com as coisas horríveis que fizemos. Ele se aproxima mesmo assim. Mas deixa eu dizer, o diabo, esse vírus, diz assim: você fez coisa muito ruim. Jesus nunca que vai se aproximar de você, nunca que Jesus vai, não, você tem que, mentira. Ele se aproxima exatamente dos doentes. Ele foi comer com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, e os fariseus entendidos da lei, os pastorzão da época, não. E ele estava lá com eles. Eu vim para os doentes, eu vim para o pessoal que está no pior, eu vim para a gente que diz: não tem mais jeito, ninguém me quer. Jesus considera aquele jovem parte da sua família, dizendo: não. E sabe, Hebreus diz isso. Hebreus capítulo 2, 11 diz: o que santifica e o que são santificados procede de um só. Tanto Jesus veio de Deus, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? É isso que diz o texto, diz assim: por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar irmãos. Em Hebreus mais para frente diz que Deus não se envergonha de nos chamar de filhos, de ser chamado de nosso Pai. Está entendendo? Deus e Jesus não se envergonha de dizer: esse é meu filho, torto assim, meu filho. Mas ela, minha filha. E aí, Jesus, minha irmã, meu irmão amado. Mas é que eles não sei o que, mas meus irmãos, amém? Ele não tem vergonha de chamar. Então nós não devíamos ter vergonha de chamar Deus de Pai, nem ter vergonha de chamar Jesus de nosso irmão, de nosso Senhor, amém, irmãos? Ele não se envergonha, porque família é a ideia de Deus. E terceiro ponto, Jesus fala ao jovem morto uma palavra profética de vida. A gente tem falado muito de palavra profética, né? Mas tem muita gente dando opinião pessoal e dizendo que é a palavra profética, tá certo, irmãos? Profetada, a gente diz aí. O cara, eu quero ser profeta. Aí um dia ele acerta. Aí nos outros dias Deus não fala nada, ele começa a inventar, porque afinal de contas ele tem que dar a palavra profeta. Mas a palavra profética você sabe quando vem de Deus. Porque a palavra de Deus, quando é profética, ela faz o quê? 3 coisas. A palavra profética ela faz 3 coisas. Sabe quais são?
Se passar no teste, ela encoraja, ela transmite ânimo, ela edifica, ela constrói a sua fé, ela fortalece o seu interior, ela fortalece o espírito e ela consola, certo ou não? Ela traz consolação, ela traz alento. Que Deus vai mostrar para você que Ele não está gostando do que você está fazendo, você vai perder tudo. Isso não é palavra, isso aí é a palavra profética do diabo, tá certo? Porque essa mulher perdeu tudo, não sabia nem quem era Jesus. Ele chega lá e fala: para, ei, jovem, eu te digo, levanta. E ele levanta. Jesus falou diretamente o que estava morto. Jesus lançou uma palavra de autoridade diretamente sobre o problema impossível. Jesus lança uma palavra de autoridade sobre o problema impossível. Ele fala com o problema. Por isso que a Bíblia fala: se você disser a este monte, sai, levanta-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar, será feito. Amém? A gente fica falando com a pessoa errada. A gente fica falando com Deus. Deus fala assim: lembra Moisés? O povo todo diante do mar, e o faraó vindo atrás para matar todo mundo. E o Moisés fala: Deus, não sei o que. Deus fala assim: você está falando comigo por quê? Não, fala a verdade, né? Parece que Deus tem um senso de humor demais. Os caras vão tudo morrer. E Deus fala: por que você está falando comigo, Moisés? Aí Deus fala: me esclareça. Fala com o mar. Bota diante do mar o cajado, e o mar vai se abrir. O que está impedindo você, Moisés? O mar. Então você fala para o mar: afasta, porque o meu povo tem que passar aqui. Amém? Quando Moisés fala com o mar se abre. Você está entendendo? Vocês vão morrer, estamos no barco, Jesus está dormindo. E Jesus, o que Jesus faz? Ele fala para a tempestade, diz assim: vento, quieto, mar. Amém, irmãos? Ele fala ao problema. Ele fala ao problema. Ele vem lá, o garoto está lá epilético, era filho único também, lança no fogo. Jesus olha: quanto tempo acontece? Pois Jesus estava esperando ali, porque o pai tinha que dizer uma coisa: eu não creio o suficiente. Ele falou: tá bom, mas eu te ajudo. Jesus falou direto para ele: espírito mudo e surdo, sai. Estão entendendo, irmãos? Jesus deu uma palavra diretamente, e as palavras de Jesus são espírito e vida. Olha esse texto: somente o espírito dá vida. A natureza humana, a carne, para nada aproveita. O seu esforço humano, o seu intelecto, não. Aí você vai orar por um problema, e o diabo vem ali e fala: mas você cometeu um pecado ontem. Mas você não sei o que. Vem toda a condenação, certo ou não? Quer dizer então que é a sua competência que vai dar ordem para a enfermidade? Ei, estão ouvindo? É a minha capacidade, é a minha capacidade, eu estou há 364 dias sem pecar, e agora eu vou orar e esse negócio tem que sair. É a sua competência que vai fazer? Mesmo que a sua grande obediência, aí nós somos fariseus, irmãos, é a minha grande obediência, meu grande poder. Hoje eu orei bastante, então se eu for no culto, as pessoas... Não se trata de nós, as minhas palavras, diga, as palavras de Jesus, que estão escritas na Bíblia, e que o Espírito Santo fala para você. As palavras de Jesus são Espírito e são vida, e a vida é maior que a morte. A vida é a luz, a morte é as trevas. Onde entra a luz, as trevas saem depressa. Quando você tem uma palavra, lance a palavra que Ele te deu, porque a palavra dele é vida. Jesus só falou: jovem, eu te digo, é minha palavra. Nós podemos dizer: jovem, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te digo. A gente fala assim, porque nós temos autoridade aonde? No nome que Ele nos deu. Pai, eu lhes dei meu nome,
Pai, dê o meu nome para que tudo que eles pedirem a Ti, o Senhor faça. Pai, eu dei o meu nome, porque é o meu nome que vai fazer. Não é no nome de César, é em nome de César. Aí fala, quem é César? Em nome de Jesus. Esse é o santo, esse é aquele que governa, esse é aquele que venceu, esse é aquele que esmagou a cabeça, que venceu todas as enfermidades. Este é o nome, amém, irmãos? E Ele nos deu o nome. Pai, lhes dei o nome que me deste. João 17, as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. Então, quando você tiver um problema na sua frente, fala, Senhor, a palavra qual é? E diz a palavra. E Jesus pode dar para você uma palavra que não é o que você diria. Há um tempo atrás, estávamos orando por uma... Sempre oramos por enfermidades aqui. Lembro que uma época a gente estava orando pela Júlia, do Diego, da Lu. A Gabriela teve uma palavra de Deus que diz para orar em relação a tal situação. Ela achou estranho, mas ela começou a orar. Diga a esse problema para sair. Amém, irmãos? Como Deus também deu outras palavras para outras pessoas. Lembro uma vez que eu fui para uma pessoa aqui e ele reclamava de um problema na coluna. Não sei se era na coluna. Eu não lembro onde. Problema no ombro, tá? Aí eu fui orar, o senhor falou, ora pela coluna. Eu falei, vou orar pela sua coluna. O cara ficou bravo. O problema está no ombro. Desculpa aí, tá? Tá bom, mas eu orei pela coluna. Mas como ele só queria, ele não aceitou, porque se você não recebe a palavra, ela não tem efeito nenhum, amém, irmãos? O senhor falou, o ombro é só a consequência, eu quero curar a coluna dele toda, pode ficar tudo, ele está torto. Amém, irmãos? Aí se você recebe a palavra de Deus, fala, recebo, coluna, ombro, cabeça, cabelo, tudo. Palavra de Deus, irmãos. Quando vem a palavra, quantas vezes Deus nos deu palavras proféticas aqui, ou talvez uma reunião que você esteve, na sua célula, e você falou, acho que não é para mim, e aí você não recebeu, porque você simplesmente achou que não era para você, você não deixou, você deixou de entrar a palavra no seu espírito, para transmitir vida, e aquela situação no seu corpo. Agora isso funciona não somente com enfermidade, funciona com situação familiar, funciona com trabalho, funciona com problemas do coração, funciona com tudo, que a palavra dele produz vida em qualquer lugar. E onde tiver morte, você vai ver, quando você tiver morte, é aí que você vai ver a diferença mesmo. O resultado é que grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus dizendo, um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou para os arredores. Olha que legal, pode subir a banda aqui. Todo mundo ficou dando glória a Deus. Todo mundo, as pessoas reconheceram, Deus está aqui. Deus está aqui. Quando você recebe uma palavra de vida, que Jesus quer dar a você, as pessoas vão dizer, meu Deus, Deus está nessa família. Meu Deus, Deus está nessa loja. Meu Deus, Deus está nessa sala de aula. Deus está nessa sala de aula. Porque você, professor, está lá e declara a palavra de vida sobre os seus alunos, amém? O agir de Deus é reconhecido, Deus recebe o louvor, as pessoas ficam cheias de reverência, falam, meu Deus, o negócio é sério, Deus existe, Ele se importa. Um grande profeta se levantou entre nós. Sabe o que eles falaram, um grande profeta se levantou entre nós? Porque só 2 profetas no Antigo Testamento tinham ressuscitado mortos, Elias e Eliseu. Só eles ressuscitaram mortos. Aliás, terminando aqui, Elias ressuscitou todos os filhos únicos. Olha que legal. Elias ressuscita o filho único da viúva de Sarepta, aquela que fez o bolo para ele, deu a comida, que o óleo não acabou, a farinha não acabava. Eliseu ressuscita o filho único da sunamita, aquela mulher que foi gentil com ele, construiu um quartinho para ele ficar quando ele passava na região. Jesus ressuscitou a filha única de Jairo, lembra? A filha de Jairo era a filha única. Jesus ressuscitou o filho único da viúva de Naim. Ele também ressuscitou Lázaro, ele não era filho único. Eliseu também ressuscitou um cara, mas eram os ossos de Eliseu, o soldado caiu lá e reviveu, né? Então ele foi um grande profeta.
Está faltando um filho único na lista. Está faltando um filho único. Sabe quem é? Quem é? É, Ele mesmo. Jesus, Filho único de Deus, que morreu por nós e foi ressuscitado pelo Pai. Amém. A Bíblia se encaixa. Tudo está conectado. Tudo para mostrar uma coisa para nós. Eu estou vendo a sua dor. Eu estou vendo você. Eu tenho compaixão de você, eu me importo. Fiz muita besteira, Senhor. Tudo bem, mas eu estou aqui. Eu queria voltar no passado e mudar tudo. Não precisa. Eu estou aqui. Vamos ficar de pé. Jesus vem ao nosso encontro. Sabe aquele momento que você achou que estava sozinho, sofrendo sozinho? Jesus estava do seu lado, vendo as suas lágrimas. Talvez você. Mas eu não senti Jesus. Olha, eu vou dizer para você, nem sempre a gente vai sentir Jesus. No momento de dor, presta atenção nisso. No momento de dor, muito que a gente está muito angustiado, a gente não consegue sentir nada, irmãos. Hein? A gente só consegue sentir dor. Se você trabalha com gente que está sentindo dor, se você trabalha em um hospital, se você é socorrista, na pessoa, na hora que ela está lá sentindo dor na perna, que ela quebrou, teve um rasgo, se você perguntar, como é que você se sente em relação à sua mãe? O que você acha que ele vai dizer? Você trabalha com, na verdade, a pessoa está sentindo a dor. Gente, na hora da dor, seja emocional, física, a gente não consegue sentir Jesus, a gente não consegue resolver, mas Ele está lá, amém? Você precisa apenas crer. E se você crer, você começa a conversar com Ele. Falei, Jesus, estou sentindo uma dor tão estranha, estou com uns tubos colocados aqui, não consigo falar, que a minha boca está aqui, mas eu sei que o Senhor está aí. Você pode falar pensando. O que você fala, o que você sente, o que você pensa para Deus é a mesma coisa. Ele é o Senhor, Ele criou você. Você pode inclusive dizer, Jesus, estou sentindo isso, e não precisa nem descrever. Fala, Jesus, sente a minha dor. Ele lê a dor, Ele lê emoções, porque Ele se importa, Ele tem profunda compaixão. Você crê? Você crê que as palavras de Jesus são vida pura? São mesmo? Quando ela bate, a Bíblia está cheia de evidências, irmãos. E você está aqui de pé também é uma evidência. Você está aqui porque Deus te deu vida. Agora, sabe, o Senhor está dizendo, eu estou vendo, eu vejo a sua dor. Como é que vamos enfrentar 2022? Primeiro, jogar fora essa ideia que Jesus não está vendo. Ele está vendo sim, amém? Jogar fora essa ideia que Ele não se importa. Ele se importa muito. Jogar fora essa ideia religiosa que eu tenho que ser um super mega blaster poderoso cristão perfeito para ser ouvido. Mentira, basta ser filho para ser ouvido, amém? E ser filho é algo que não depende de você. Eu nasci filho do senhor Rubelino e da dona Irene. Eu nasci filho. Você foi feito filho de Deus, nasceu, amém? Nada pode mudar. E se você falar, o Pai está ouvindo. Vamos orar nessa convicção, irmãos. Então, vamos fazer algumas orações aqui. Primeiro, Deus quer tratar o coração. Ele chega naquela mulher e diz, não chore mais, eu estou aqui. Se você tem achado que Jesus se esqueceu, fala assim, hoje eu largo essa mentira aqui, em nome de Jesus, eu largo essa mentira. Eu sei que Ele se importa. Coloca a mão no coração e fala, coração meu, saiba de uma coisa, Ele sempre se importou. Por isso, essa mentira eu lanço fora. Essa mentira eu lanço fora. Não mais, não, isso é mentira. Ele se importa, Ele sente a minha dor. E diga para Ele, Senhor, reconheço que Tu sentes a minha dor. Não estou abandonada. Tem mulheres se sentindo aqui abandonadas, dizendo, o Senhor não está vendo, o Senhor está falando, eu estou aqui.
Eu vi aquela viúva, eu andei 55 quilômetros por causa daquela mulher, e eu estou aqui, eu morri na cruz, eu ressuscitei por sua causa, eu estou aqui. Não duvide mais, lance fora a dúvida agora, lance fora a dúvida, deixa Ele tratar o seu coração. E outra coisa, Jesus não fica esperando você chamar Ele, Ele já está aqui, Ele chega antes, tá? Deixa eu dizer, que na hora que eu clamei, antes que clamem, eu os atenderei. Sabe por quê? Ele estava do lado esperando. Na hora que você pensou em clamar, Ele começou a responder, amém? Então você precisa crer agora, Ele já está respondendo o que você precisa, mesmo que você não saiba nem ter pedido direito ainda, mas declare isso: eu sei, Senhor, que o Senhor já está trabalhando por mim. Eu nem sei pedir direito, mas eu sei que o Senhor já está trabalhando. Use a sua palavra para isso, usa a boca, tá? Que nem eu estou falando. Deixa eu dizer, eu vou contar um segredo. Se você for me ver orando, eu falo pra caramba, porque eu aprendi, tudo que você fala tem poder. Então eu penso, eu creio e eu falo. Então fale, use palavras, eu creio que tu estás aqui, Senhor. Ele está aqui. Jogue fora ideias antigas. Você não está sozinho. Jesus não segue enterro, tá? Ele não vai atrás do pior da sua vida. Ele para a procissão e dá uma palavra de vida. Eu quero declarar a palavra de vida sobre você. E o Senhor pediu para a gente orar especificamente hoje por mães que estão com problemas com seus filhos. Não precisa nem ser seu filho único. O Senhor está dizendo, você tem um problema com seu filho? Vamos declarar a palavra de vida. Você que está online também, se você tem problemas de saúde com seu filho, eu desafio você agora, porque Ele te ama, Ele chegou em você. Você vai declarar a palavra de vida sobre o seu filho. Se ele estiver perto de você, coloca a mão sobre ele. Se você, talvez ele esteja aqui embaixo na escola, na nossa turma, não faz mal, você tem aqui, você tem autoridade sobre ele. Você vai dizer: filho meu, filha minha, em nome de Jesus eu declaro palavra de vida sobre você. Levanta-te, filho, filha, eu em nome de Jesus declaro palavra de vida sobre você. Esta psoríase, essa doença na pele desapareça, suma em nome de Jesus. Meu filho, minha filha, esta dor que você sente, que vai no médico e ninguém entende, receba saúde agora em nome de Jesus. Declare isso, declare a palavra de vida no nome de Jesus, declare só isso. Filhos que têm perturbações, fala perturbação, eu te digo, saia no nome de Jesus. Filhos que estão escravizados a drogas, diga: espírito de escravidão, em nome de Jesus te digo, sai da vida do meu filho. É o nome de Jesus, não é o seu mérito, tá? Declare sobre a sua família, diga isso. Gente, estenda a sua mão e comece a declarar. É verdade. Tem lá um sobrinho seu, tem lá uma sobrinha sua, tem criança que está agora dizendo City, o nome dela, diga isso. Eu digo para você, João, eu digo para você, Carlos, eu digo para você: seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Continue declarando cura. Declare sobre o seu corpo também. Corpo meu, sobre você eu declaro cura em nome de Jesus. Enfermidade eu digo a você, no nome de Jesus, aqui é o seu lugar, pode sair. Saia, Jesus te venceu. E experimente cura em nome de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Agora vamos começar a falar com os impossíveis. O que é impossível diante de você? Veja, o Senhor não nos criou para a gente viver escravo de medo, nem escravo de situação. Ele não odeia as pessoas. Se você quiser que Deus destrua pessoas, Ele não vai fazer. Se você pedir para Ele prejudicar pessoas, Ele não vai fazer. Ele faz sempre com amor e justiça. Mas você pode dizer o que? Senhor, essa situação de relacionamento que eu não consigo resolver, está nas tuas mãos agora. Venha a vida sobre a situação. Diga isso: eu profetizo vida sobre esse relacionamento. Eu profetizo vida sobre casamentos. Eu profetizo vida sobre relacionamento do meu pai com a minha filha, do meu filho com a minha mãe. Eu profetizo vida. Declare isso. Diga: no nome de Jesus eu declaro vida. O Senhor está aí dizendo: eu vou fazer isto. Como Ele vai fazer? Não sei. Ele faz, mas Ele faz em nome de Jesus. Quando nós estávamos orando por esta reunião, o Senhor mostrou em visão para uma pessoa do nosso grupo que ora aqui, homens muito frios, com o coração congelado em relação à sua esposa e os seus filhos. Homens com o coração frio, endurecido, insensível a esposa e filhos. Talvez você seja um homem e talvez você não saiba. Talvez você seja o filho ou esta mulher. O Senhor está dizendo: eu vou derreter e quebrar isto, amém? Vamos declarar a vida sobre isso, vamos concordar? Você precisa receber. Veja, eu estou crendo. Deixa eu dizer, antes de orar,
Antes, ao mesmo tempo que essa pessoa mandou a palavra no meio do culto, quando vocês veem que eu estou usando o celular no meio do culto, é que eu não estou fazendo compras, tá, irmãos? Eu estou recebendo mensagem dos irmãos aqui. E eu estava aqui na hora do louvor e eu comecei a ter uma visão estranha. Eu achei que era na minha cabeça, não fazia muito sentido, como que uns teto de bronze, como um asfalto, e aquilo era rachado, e muito lixo cai, né? E tudo escuro lá dentro, e a coisa começa a subir assim, um lugar de trevas, aquilo. E eu falava, Senhor, o que é isso? Né? Eu achava que, aí eu começo a ver raios e trovões, aquilo, e eu não entendo, e está tudo deserto. Então Jesus aparece totalmente iluminado, e ele vê, ele se aproxima, e eu vejo um menino, uma criança, e parece que tinha uma mãe junto. E eu estou vendo isso, essa mensagem chega para mim, e o Senhor está dizendo, eu vim por uma pessoa, eu venho por você, eu venho por uma. E o Senhor me diz, eu estou rompendo as mais densas trevas, eu estou rompendo um teto como se fosse uma coisa de um cimento de baixo enterrado. Eu estou rompendo tudo isso, porque eu estou indo lá, e eu estou pegando, Ele pega no colo, Ele resgata, amém? Por isso eu profetizo palavra de vida sobre você, palavra de vida sobre casamentos, palavra de vida sobre você, filho, sobre você, mãe, que se sente nas trevas. O Senhor está dizendo, eu vim para te salvar, eu vim pegar você. Eu declaro palavra de vida. Comece a declarar isso. Eu declaro palavra de vida no meu casamento, eu declaro palavra de vida daqueles que estão frios, que estão endurecidos, aqueles que estavam presos. Nós profetizamos hoje, de acordo com aquilo que foi pregado, palavra profética de vida, Senhor, sobre família, sobre crianças, sobre pessoas que estão sofrendo situações impossíveis, que se veem debaixo de um céu escuro, enterrado. O Senhor diz, eu estou aqui. Ele liberta, em nome de Jesus. Nós declaramos essa palavra de vida, palavra de vida, palavra de vida, em nome de Jesus. Declaramos palavras de vida, palavras de vida. Seja curado, mãe, não chore mais. Espírito de medo também vai embora, espírito de opressão maligna vai embora, memórias doentes, memória que voltas, dores na mente, sentimento de culpa, não há mais lugar para você. Diga assim, neste ano não há mais lugar para você. Memórias, sentimento de culpa, fora, Jesus está aqui. Diga isso, fora, Jesus está aqui. Pessoas com memórias muito negativas, você se distrai, aquela memória vem. Você está tomando banho, vem aquela memória. Você, na hora que a sua mente divaga, vai para o pior. O Senhor está dizendo, eu estou vendo isto, eu não quero mais isso na sua vida. Você concorda agora? Diga, eu perdoei tudo. Eu perdoei você, perdoei seu ofensor. O meu sangue é poderoso para limpar tudo. Fala para ele, Senhor, limpa meu coração, limpa minha mente, receba cura para memórias. É verdade. Fala, eu não quero mais essas memórias me atrapalhando. Sentimento de culpa, o Senhor está dizendo, você não tem mais culpa. Eu levei toda a sua culpa, você não tem que sentir mais. Eu estou aqui. Reconheça, fala, Jesus, tu estás aqui. Começa a dizer, Jesus, tu estás comigo. Hoje, amanhã, o Senhor está comigo se tudo é certo. Se eu acertar, tu estás comigo. Se eu errar, tu estás comigo. Confessa isso. Tu nunca me deixas. Jesus não está olhando para o seu passado, Ele não segue enterro, aquilo foi aniquilado. Jesus só segue a vida. Ele está dizendo, vem, há uma vida toda para você, há uma vida toda para você. Vamos aplaudir a Ele, vamos glorificar a Ele. Oh, glória a Jesus, aplauda Ele mais forte. Começa a declarar como vai ser 2022. Ele fala, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Oh, irmãos, não temos mais tempo aqui, passamos um pouco, mas Deus nos deu hoje, amém? Tem um ano maravilhoso só começando, amém? E Ele está com você, amém?